Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos lendo o livro de Atos. Bora lá? A Ti, Senhor, nós rendemos graças e louvores, porque o Senhor é bom. Obrigado pela sua misericórdia que se renovou mais uma vez em nossas vidas. Obrigado porque nos despertastes. Obrigado porque nos transformastes. Nós te louvamos e te exaltamos, Pai, pela tua fidelidade, graça e pelo teu amor. Santo, santo é o teu nome. O Senhor é maravilhoso, o único digno de ser louvado. Seu nome é o único digno de ser exaltado, Pai. Nós te amamos e desejamos a tua presença nesta manhã. Vem, Espírito Santo, e se manifeste entre nós, nos dando compreensão, entendimento, derramando dos teus dons conforme a tua vontade de querer sobre as nossas vidas, para que possamos ter sabedoria, conhecimento e revelação da tua palavra, para que não seja apenas uma leitura, mas um estudo onde possamos aprender mais de ti, e que tudo isso, Senhor, seja para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre, Pai. Então vem, Espírito Santo, e ministra aos nossos corações, nos dê o entendimento das tuas escrituras, para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, a vida de cada um aqui presente. Que o Senhor conhece os corações, o Senhor conhece as dificuldades, as lutas, as batalhas, que o Senhor esteja cuidando de nós, Pai. Que o Senhor esteja manifestando do teu amor e da tua graça sobre as nossas vidas, para que possamos ter compreensão de tudo o que o Senhor tem feito e de tudo o que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Abre, Senhor, os nossos olhos, abre os nossos corações, nos desperte, Pai, para que possamos compreender qual é a tua vontade soberana sobre nós. Faça, Senhor, a tua vontade sobre as nossas vidas. Vem com o teu reino. Nós te louvamos, Pai. Seja também com a nossa nação. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, o teu povo, despertando a tua igreja para um avivamento que o Senhor já tem prometido para essa nação. Nós aguardamos, Pai. Não nos deixe de fora. Não nos deixe de fora de tudo que o Senhor tem planejado para essa nação. Dai-nos sabedoria, força, entendimento e capacidade, Senhor, de enfrentar todas estas coisas, e que tudo seja para a glória do seu santo nome. Abençoa também seus governantes, abençoa essa nação, Pai, e faça conforme a tua vontade e querer, para que haja um despertar e um avivamento da sua igreja. Derramando os teus dons sobre cada um do seu povo, Pai, para que haja crescimento e amadurecimento do teu povo. Seja também ali com Jerusalém, que o Senhor venha estar trazendo paz para aquele povo, que o Senhor venha estar trazendo um quebrantamento, um derramar do seu espírito naquele lugar, para que aquele povo, Senhor, volte a vê-lo verdadeiramente, volte a buscá-lo verdadeiramente, e que eles reconheçam Jesus como o Messias, para a honra e glória do teu santo nome, para o louvor do teu santo nome, Pai. Continue falando conosco, Espírito Santo, continue ministrando sobre as nossas vidas, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, dona Neide. Bom dia, Neide. Bom dia. Já consegui, né? Bom dia. Que maravilha você por aqui. Agora aumentou o time feminino. Estava num propósito uma semana. Amém. Na verdade, foi 21 dias, né? Aí essa semana eu fiz mais ferrenho. Massa. Bom dia, Vanusa. Bom dia. Bom Bom dia, dia. Vanusa. Bom dia. Bom dia, Vanusa. Que bom que você veio. Aliás, não sei quem é você, mas que bom que você está aqui. Amém.
Vamos lá, então. A gente está lendo o livro de Atos e nós vamos para o capítulo 8. E Saulo estava ali, consentindo com a morte de Estevão. Capítulo 8 de Atos começa assim. Então, a gente viu anteriormente um despertar do Espírito Santo maravilhoso nos discípulos, e todos eles estavam cheios do Espírito. A gente vê Pedro e João sendo presos, sendo açoitados, mandando eles ficarem quietos e pararem de falar sobre o Messias, e eles, na verdade, continuaram a pregar a mensagem, e ainda no final eu acho que é dos 6, ou dos 5, eles falam que eles estavam felizes e alegres por terem sido açoitados e perseguidos por Cristo. E isso é maravilhoso. E aí a gente continua, a gente vê uma igreja começando a ter dificuldades, né? Começando a se dispersar, começando a ter inveja dentro dela, né? Alguns judeus gregos reclamando dos judeus hebreus. E aí os discípulos resolvem criar um grupo. Então, falar para a igreja, ó, separa 7 pessoas aí para a gente poder colocar eles como líder da igreja. E no meio desses 7, eles escolhem Estevão. E eu acho bem interessante, porque eles falam assim, Estevão estava cheio do Espírito Santo. E aí eles colocam mais outros 6. E aí Estevão ia pregar. E como ele estava cheio do Espírito Santo, as pessoas começaram a ter inveja dele, colocaram mentiras em sua boca, falando que ele pregava contra a lei de Moisés e contra o tabernáculo. E nisso ele foi preso e levado para o Sinédrio, para eles entenderem o que estava acontecendo. E aí Estevão dá uma aula assim, sobre os patriarcas, sobre Moisés, sobre os reis, sobre Davi, Saul e por aí vai, até chegar em reis. E aí ele fala uma coisa que deixa o povo do Sinédrio muito revoltado, que está no versículo 51 do capítulo 7. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo, perseguindo e matando os profetas do Senhor. Assim como eles também fizeram com o próprio Jesus, e aí eles ficam super irados. E aí a passagem aqui que eu achei maravilhoso, porque Estevão, cheio do Espírito, ele ainda não tinha. Eu sempre achei que quando ele tinha começado a ser apedrejado, que ele tinha tido a visão do céu aberto, né? Não, dentro ali do Sinédrio ainda, cheio do Espírito, ele levanta os olhos, olha para cima e ele vê o céu aberto. Então ele vê Jesus em pé à direita de Deus Pai. E ele fala, veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Cara, eu fico imaginando agora Jesus em pé, olhando e falando, caraca, olha o que esse cara tá fazendo. Olha a ousadia dele. E aí eles ficam irados, arrastam ele para fora da cidade, começam a apedrejá-lo. E ele repete as 2 frases do Senhor, né? Senhor Jesus, receba o meu espírito. E Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E então, dito isso, ele adormece, né? Ele morre. E aí a gente começa o capítulo 8 com... E Saulo estava ali, consentindo com tudo. Agora a gente vai começar uma perseguição desta igreja, né? Que vai começar a espalhá-los pela terra. E perseguindo a dispersação da igreja. E naquela ocasião, desencadeou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa,
arrastando homem e mulher e lançando-os na prisão. Então, Paulo estava dedicado a defender o Sinédrio, estava dedicado a defender a lei. Porque lembra, a ideia aqui era persegui-los por quê? Porque eles estavam pregando contra a lei. Então, eles tinha isso na cabeça. Então, Paulo ia de casa em casa. Cara, você imagina, batendo de casa em casa para aprender. E arrastava e prendia todos que se diziam seguir Jesus. Versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse, sem medo, pura ousadia. Indo Filipe em uma cidade da Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais maravilhosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Olha que interessante. Os discípulos, eles não só pregavam, mas eles continuavam fazendo sinais maravilhosos. Então, o Espírito Santo continuava sobre eles, enchendo eles e dando a possibilidade deles de exercer os dons, né? Provavelmente ele continuava assim, igual Jesus, curando as pessoas, transformando, libertando elas de demônios e por aí vai. 7. Os espíritos, aí ó, tá explicando, os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um dia, um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade. Impressionado com o povo da Samaria, ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua magia durante muito tempo. Cara, isso aqui é bem interessante, porque o que a gente começa a ver hoje em dia? Pessoas em buscas de milagres, sem saber se esse milagre vem do Senhor. Aqui o cara tinha um poder, ele mexia com magia. E através dessa magia, ele enganava as pessoas. E através deste engano, ele já arrastava grandes multidões. Então, eu acho maravilhoso isso, porque já começa a nos mostrar que naquela época já existia pessoas enganando multidões. E precisamos o quê? Estar atento aos enganos e não cair nessa, né? Versículo 12. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Felipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Cara, que massa. 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinha apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Eu acho bem interessante que a gente vai ver várias vezes essa situação acontecendo. Que o mover do Espírito Santo acontecia com a imposição de mãos dos discípulos. 18. Vendo Simão
que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também este poder, para que eu possa, sobre quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem dinheiro, você não tem parte nem dinheiro algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento no seu coração, pois veja que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Interessante, né? Pedro e João, sendo judeus, né, e até o próprio Felipe, obedecendo ao Senhor, estava pregando aos samaritanos. E voltando aqui para essa colocação de Estevão, que tentando comprar a fé, olha a palavra, comprar a fé de alguma maneira, eu quero o que vocês têm, eu pago pelo que vocês têm. E a gente tem muitos compradores de fé, né? E aí Pedro o repreende e fala para a verdade, para ele se arrepender do que ele está fazendo. E é bem interessante que aí essa frase de Simão a gente tem muito por aí, né? Ore você por mim. Ore você por mim. Para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Então, tipo assim, cara, eu não consigo fazer isso que você está fazendo. Ore você por mim. Afinal de contas, você falou aqui que eu vou ser pecador e que vou ser castigado pelo Senhor. Ore você, já que você falou essas coisas, agora você vai ter que quebrar isso. Não, é você que tem que orar, é você que tem que buscar, é você que tem que se arrepender das maldades. Porque o que acontece? Esse Simão aqui, ele ainda estava preso no que ele fazia. Então ele fazia magia e ele era muito bem pago por isso. Então quando ele vê João e Pedro chegando ali e derramando o Espírito sobre as pessoas, e essas pessoas até usando os dons do Espírito, né? E havendo cura, milagres, sinais, eu também quero isso. Eu também quero isso. E aí ele falou assim, já que eles não estão fazendo isso de graça, eu vou pagar, porque eles não vieram pôr a mão sobre mim. Por quê? Porque eu acredito que os discípulos, eles conheciam, como o Pablo fala, eu sentia o cheiro de quem estava preparado para isso. E ali ele tentou, então, comprar a fé, né? Ele tentou comprar o mover do Espírito. E aí Pedro dá aquele ralo nele, né? E aí ele fala assim, não, orem vocês por mim. Como a Beth falou, existe aquele cara que é o crente 6 horas. 6 horas por mim, porque eu não sou capaz de orar. E a gente esquece que o véu foi rasgado e a gente tem toda a intimidade com o Espírito. A gente tem todo o acesso hoje a Deus. Versículo 26. Felipe e o etíope. Um anjo do Senhor disse a Felipe. O que está escrito na sua Bíblia, Felipe? Quem? E o etíope. Ou eunuco, né? Eunuco. Tá. 26. Um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta, e desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes,
que eu achei interessante aqui? O anjo falou com Felipe: vá para o sul da estrada. Olha, ele se levantou e partiu. Ele não ficou, ai, deixa a comida baixar, ou então, não, vou esperar uma carona, não, vou esperar algo acontecer para eu ir. Não, ele recebeu a mensagem do Senhor na hora, ele levantou e partiu. A gente não sabe aqui se esse anjo apareceu corporeamente ou se somente falou com ele. Mas o interessante aqui é a ação. Quantas vezes a gente sente, a gente ouve, vai e faz tal coisa? A gente fica, será que é de Deus mesmo ou é da nossa cabeça isso? Confirma de novo. Aí a gente vira, aí a gente quer usar a Bíblia, né? Vira Gideão. Eu vou pôr uma esponjinha aqui. Se todo em volta tiver molhado, só a esponja seca é o Senhor. Aí acontece, aí, então, Senhor, não fique bravo comigo, mas se amanhã, você ganhou mais um dia, né? Se amanhã tudo tiver seco, só a esponja molhada, então é o Senhor. A gente fica nessas, pô, será que é? Será que não é? É igual eu tinha um testemunho do Luciano Subirá que ele fala que Deus mandou ele falar com o cara, ele ficou, será que é de Deus? O cara tá lá no fundo da igreja, eu vou ter que atravessar toda a igreja para lá abraçar aquele cara. Isso é da minha cabeça e Deus insistindo, falando com ele, falando com ele. Até que ele vai. E quando ele vai, era o que o cara estava pedindo. E aí é interessante que o cara fala assim, cara, como que você conseguiu chegar exatamente na hora que eu terminei a oração para me dar um abraço? Ele falou, você não tem noção do tempo que Deus gastou comigo tentando me convencer de estar aqui. E aí a gente vê aqui o quê? Os discípulos cheios do Espírito, Felipe com ousadia pregando, e aí o anjo do Senhor fala com ele, o que ele faz? Levanta e sai. Levanta e vai. Continuando, então, o versículo 27. Ele levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros da cidade de Cândice, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. E acompanha. Então Felipe teve que dar uma acelerada no pé, né? Imagina, era uma carruagem puxada para o cavalo e Felipe estava a pé. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. A gente tem hoje muita gente assim, lendo a Bíblia e não entendendo nada. E muitas vezes dentro da igreja. A gente estava conversando, aprenda algo que eu acho muito interessante. A EBD, que é o estudo bíblico dominical, que significa EBD, quando ela é sentada e não é mais uma palestra, e sim uma discussão sobre o que você está estudando, assim você aprende. O líder pregando lá na frente, a gente estava discutindo sobre isso, é bem romano, sabe? É bem parlamentar, aonde um cara fala e todo o resto escuta. Gera crescimento e aprendizagem? Sim, para quem quer. Porque muita gente não consegue nem prestar atenção no que o cara está falando. O sistema judaico, o sistema que Jesus ensinava, o sistema que até hoje o judeu ensina, é eles sentados no círculo, um cara lendo e os outros questionando e perguntando. Assim também eram os gregos. Só que a igreja, ela trouxe essa cultura romana, que é a cultura parlamentar, que é um cara falando e o resto tudo ouvindo.
E até hoje é o que a gente tem dentro das igrejas. Essa cultura ficou e ficou. Então a gente tem um cara lá na frente trazendo a palavra e o resto tudo ouvindo. Só que o que acontece? Se te gera uma dúvida, como que você vai perguntar? Eu, Éder, com 41 anos, eu nunca vi ninguém no meio do culto levantar e questionar. A única vez que eu vi, o segurança grudou o cara e pôs para fora. Eu não entendo, esse cara já estava dando trabalho, o que ele estava questionando era outra coisa. Mas aí já a EBD, que é considerado um grupo pequeno, ou até mesmo uma célula, essas coisas, é interessante porque vocês, em poucas pessoas, você consegue, igual nós aqui, a gente consegue estudar e questionar, cara, não estou entendendo. Vamos tentar descobrir o que ele quer dizer. Então a gente tinha ali o eunuco lendo Isaías e não entendendo nada do que estava escrito ali. E quantas vezes a gente tem pessoas hoje, com com toda a tecnologia que a gente tem hoje, a pessoa continua só lendo a Bíblia e não entendendo nada do que está escrito ali. Tem uns que nem leem. Aí é pior, né? É o domingueiro clássico, né? Antigamente, pelo menos, ele levava a Bíblia para a igreja. Hoje nem precisa mais porque está tudo no celular. Aí ele abre o celular, o pastor lê ali um versículo da Bíblia ali e o resto da noite ele continua no celular, né? Já não lendo mais a Bíblia. Então, por isso que é interessante não só ler, que a gente tem um exemplo claro aqui. O cara estava lendo, mas não estava entendendo nada. 31. E ele respondeu. E você vê aqui, Éder, que ele era uma pessoa muito importante, o eunuco, né? Porque era muito caro pergaminho na época, ter Bíblia, não, as pessoas tinham por partes, né? Ele não tinha a Bíblia, né? No caso aqui, ele só Aham. tinha o livro de Isaías. Nossa, e para ele ter o Isaías todo, assim, era um rolo, né? Sim. E, Isaías então, é enorme, né? e- Provavelmente eram vários rolos. então era muito caro, as pessoas não tinham, assim. Papel era caro naquela época, né? Sim, aham. Eu costumo dizer assim que porque Paulo foi o que mais escreveu? Porque de todos os discípulos, Paulo era o que mais tinha dinheiro. Porque a gente não presta atenção, mas Paulo tinha uma vida antes. Ele era dono de empresa, ele era um empresário praticamente. Então ele era um cara que tinha dinheiro para comprar papel para poder escrever cartas. E isso ficou registrado. Tanto como Lucas. Lucas era médico. Então provavelmente também tinha dinheiro para poder escrever. E aqui, ó, ele era um oficial importante. Tipo um ministro da Fazenda, né? Não sei o que era, mas ele era um oficial Mas era importante. alguém E de por alto ser escalão, né? E por ser eunuco, era alguém muito próximo ao rei e à rainha. É porque aqui ele fala no 27, ó. Um etíope, eunuco, alto oficial de Candace. Candace era o título de todas as rainhas. E ó, aqui, ó, Então, encarregado de todo o tesouro. Pois é. Então, tipo assim, então ele era um cara muito confiável e muito próximo à rainha. Então, por isso que Então, ele era ministro da Fazenda, ó, superintendente de todo o tesouro. Ai, ai. Ela cuidava das finanças, pô, Aham. do rei. Mas você vê que ele tinha interesse, né? Sim. Então, Apesar de não entender, ele estava É. com o livro. Não, e é E muito já tinha uma pessoa conhecimento, importante, ele sim. foi para Jerusalém para adorar a Deus. Então, provavelmente, ele já era um judeu, né? Provavelmente ele já era um judeu, porque ele foi para Jerusalém para adorar a Deus, então ele conhecia o Deus único. Então, em algum momento da sua vida, se a gente parar para pensar, ele pode já ter
tinha sido convertido ao judaísmo. Continuar. Então, 31. Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo a passagem da Escritura. E é interessante, olha como o Espírito age, ele estava lendo a parte correta. Imagina, um livro gigante de Isaías que é, e ele estava lendo exatamente sobre o Messias. 32. E o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe. Esse era o quarto hino do servo sofredor, Isaías 53, 7, 8. 34. O eunuco perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então, olha, ele tinha uma dúvida. De quem esse profeta está falando? E hoje, até hoje, a maioria dos judeus acreditam que Isaías 53 não é sobre Jesus, e sim sobre Israel. Só que existem várias coisas assim para você bater contra ali, que você consegue entender que não tem a ver com Israel. Uhum. Então Felipe começando com aquela passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Você sabe o que significa evangelho? Eu espero que todo mundo aqui saiba. Mas a palavra evangelho significa boas novas. Então anunciou-lhe as boas novas de Jesus. 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe a água. Que me impede de ser batizado? Não, peraí, ô Etíope. Eu vou ter que ir lá conversar com João e com Pedro, porque eles que são os apóstolos. A gente vai ter que voltar para Jerusalém, encontrar João e Pedro, que na verdade eles estão na Samaria agora, então a gente tem que ir para Samaria, porque afinal de contas eles que são os apóstolos, só eles podem batizar você. Então você vai ter que esperar um pouquinho aí, para que você seja batizado pelos apóstolos, afinal de contas. Foi isso que aconteceu? Não. Então disse Felipe, 37. Então, Você já batizou alguém? olha que interessante. Aqui, Felipe, ele, levando as boas novas, ele contou para o eunuco que era necessário ser batizado. Olha que massa. Eu já. Mas não conto isso para ninguém. Tá. Vou começar a batizar também. Cuidado. Deixa bem claro o que você está fazendo para a pessoa, como o Felipe falou aqui. Com certeza. Disse Felipe, 37. Você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, cara, isso aqui é muito massa. Então, Felipe, eles descem da carruagem, eles descem a água. Interessante que aqui pode ter dois sentidos, né? Ou eles desceram até a água, ou ele desceu a água. Não importa. Desceram na água. Quando saíram da água, versículo 39, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. Repentinamente. O eunuco não ouviu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Olha que interessante. O eunuco, ele não viu os sinais de maravilha que os outros viram, mas ele viu um cara sumir da frente dele, cara.
tipo assim, quase que ele ficou na água, né? Vamos supor que ele tenha batizado o eunuco, a hora que o eunuco saiu da água, o Felipe foi transladado. Foi arrebatado, foi... Como que é que o... Houve um teletransporte, né, de Felipe. O eunuco não viu mais, mas ele ficou o quê? Cheio de alegria, porque agora ele tinha compreendido a palavra. E seguiu o seu caminho. Versículo 40. Felipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesárea, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Então, o Espírito carregou Felipe para Azoto e, indo para Cesárea, ele continuava fazendo o quê? Pregando as boas novas por todas as cidades a qual passava. A pergunta aqui, esse batismo foi de imersão ou aspersão? Também Então, não dá para saber, né? aqui fica assim, dá a entender, porque ele fala que quando saíram da água e desceram a água. Então, não deixa claro se, foi o que eu falei, se foi um movimento de, por exemplo, tinha um riacho e eles desceram até na água e ali ele foi batizado, e quando eles saíram foi por ter saído da água, ou se desceram a água por imersão. Não tem claro aqui. Mas, provavelmente, se eles seguiam o mesmo exemplo de João Batista, né? Provavelmente desceu a água, né? Foi imergido. Mas, gente, de verdade, o real significado do batismo é o seu coração. É interessante uma brincadeira aqui. O pastor Augusto Nicodemos, ele fala assim que, não sei se você já viu essa parte, que ele fala que há sempre uma rixazinha de quem adere à imersão e outro à aspersão. E ele é da aspersão, né? Sim. Então, ele sempre fala assim, tá bom, para imersão, não tem que molhar a cabeça? Aí o pessoal respondeu, sim. Ué, então, é só jogar água na cabeça. Claro, é uma brincadeira, né, gente? Eu não sei bem isso aí, não. Beth, Éder, de verdade, para mim não faz diferença. Sabe por quê? A imersão, qual que é a ideia da imersão? É o sepultamento, certo? Uhum. Eu falo da imersão porque tem a ver com o sepultamento. Mas eu acredito mais na imersão. Então, mas aí você está pregando o evangelho dentro de um hospital. A pessoa, no leito de morte dela, ela aceita Jesus e quer ser batizada. O que você vai fazer? Você vai levar para o seu apóstolo para ele batizar ela dentro da água? Ou você vai pegar uma garrafinha de água e na hora ele batizar ela? Ixi. Você começa a entender que é irrelevante? Esses dias eu estava num amigo meu e ele falou assim, na verdade ela, né? Ela falou assim que, eu não vou lembrar que igreja, mas um sobrinho dela foi batizado e numa igreja que não tinha a ver com a religião deles, uma igreja que não tinha a ver com a deles, e o pai dela ficou horrorizado, porque o batismo foi assim, o líder lá molhou a mão na água, fez assim e bateu na testa do cara, esse foi o batismo. Aí esse tio dela, né, falou assim, olha, para mim ele não foi batizado. Mas ali, cara, essa ideia, então, de ser jogado ou se jogar água ali na cabeça, o que importa, o que eu acho, Éder, o que importa é o real entendimento do coração de quem está sendo batizado. Eu vejo dessa forma também. Se ele recebeu, meu amigo, pode ser em qualquer lugar, não precisa nem ser dentro da igreja. Não, e outra, não é Qualquer lugar questão do de mundo. ser dentro Ele da igreja, recebe o Espírito Santo, ele está batizado. é a questão de ser imerso ou não. É. Cara, você imagina, você está numa situação que você não tem como emergir a pessoa, e a pessoa quer ser batizada. Você vai negar para ela? E quem está fazendo a ação também tem que estar cheio, né?
Tem que estar limpo e cheio. Aí esse batismo vai ser concretizado nessa via. Além da outra pessoa que está sendo batizada receber também, que às vezes ali tem gente que tá ali, tá cheio do Espírito Santo, tá assim, igual esse rapaz falou. Foi tio do menino, né? Para mim, ele não foi batizado. Às vezes tem a ver com ele, não com aquelas pessoas que estavam ali, um fazendo ação e o outro recebendo. Mas, cara, hoje em dia tá tendo umas loucuras nas igrejas que dá até medo, porque não sei se vocês já viram um batismo numa igreja que eu não sei qual é, que tá todo mundo ajoelhado de frente com um balde cheio d'água. A hora que o líder dava a ordem, as pessoas enfiavam a cabeça dentro do balde. Isso é muito estranho, sabe? Isso não tá na Bíblia. Então, aí já a questão de aspersão ou por imersão, isso já dentro da Bíblia você já consegue ter esse contexto. Mas é uma discussão que a gente vai longe. Eu, Éder, eu acho que tudo depende do momento. Você sabe o que... Vocês estão me ouvindo? Tá um pouquinho baixo hoje. Tá um pouquinho distante do computador aqui. Ele Você tá sabe baixinho. que me chamou a atenção aqui? É que quando a gente começa a ler do 25, que o senhor já leu aí, né? Tendo ele, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, né? Que é a continuação lá de cima. Aí vai falar assim, ó, a palavra do Senhor. Voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias do samaritano anunciaram o evangelho. Então, eles voltaram e começaram a anunciar para multidões, vamos dizer assim, para várias pessoas ao mesmo tempo. Quando a gente chega no 26, ele vai falar, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, particular, né? Eles estavam ali falando para muita gente, mas aí o anjo falou para Filipe dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ele tirou ele do meio de muitos ali, mandou ele para um lugar sozinho, um caminho deserto. Não questionou. Ele saiu porque ali ele estava no meio de muitos. Você podia dizer assim, mas lá eu vou ficar sozinho, um exemplo. Não, eu vou obedecer. Mas por que o anjo mandou ele para lá? Aí, quando a gente começa a ler do 27 em diante, a gente vai entender. Ele fala assim, ó, e levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes. Aí especifica quem que era esse homem, o qual era superintendente de todos os seus tesouros. Um cara importante, que cuidava dos tesouros, mordomo, era o maioral lá dessa rainha. Ele vai falar assim, ó, do tesouro. E tinha ido, não sei se na de vocês está assim também. Meu tá vindo. Ou seja, e tinha ido, ou seja, vindo a Jerusalém para adoração. Então, esse cara, ele tinha vindo, vamos supor, nos dias de hoje, da igreja. Tinha vindo de um ato de adorar. Tinha ido dar uma oferta ao Senhor, como adoração. Só que esse ato dele não fez ele receber o que ele precisava. Mas ele tinha sede. Tanto que ele voltou desse momento de adoração como lendo, né? Regressava e, assentando-se no seu carro, lia o profeta Isaías. Então, adorando, ele sentiu algo, ele teve desejo de algo, e por isso que ele vinha lendo. Então, eu não precisava estar entendendo, mas eu tinha um desejo dentro de mim, tanto que eu estava lendo. Entendeu, né, Neide? E quem vê esse desejo? O próprio Deus. Vamos dizer assim, nos tempos de hoje. Porque ele não tirou Filipe ali do meio de muita gente pregando, onde ia pregar para muita gente, para que muita gente se convertesse, para levar para um único homem em vão. O coração daquele homem estava contrito. E aí, o que vai dizer aqui? Ó? Regressava e, assentando-se no carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe. Olha só, lá na frente foi o anjo, agora o anjo já não está mais, mas o Espírito já fala. Chega-te e ajunta-te a esse carro. Então, o que eu vejo aqui, assim, o cara, o Filipe, ele não foi, vamos dizer assim, egoísta ao ponto, mas o que eu vou fazer nesse caminho sozinho, um deserto?
Eu estou aqui no meio de muita gente, eu vou pregar para muita gente, eu vou aparecer para muita gente. Mas a intenção era a conversão de um. E o que eu posso fazer para converter apenas um? Porque as pessoas acham que a palavra tipo assim, surte mais efeito quando está pregando para multidões. Mas é em secreto, com um único, com uma única pessoa ali do seu lado, com uma única pessoa. Mas essa pessoa estava lendo, mas não estava entendendo, mas o coração dele alguém estava vendo. Neide, interessante que ele estava lendo em voz alta, né? Ou seja, eu estou tentando buscar isso aqui, mas não é de qualquer forma, eu acabei de adorar. Eu acabei de orar, eu acabei de buscar. Mas eu não estou entendendo. Mas tem alguém que vai me explicar. Então, às vezes, a questão da leitura, eu vejo muito assim, da leitura, principalmente da palavra, possa ser que na hora que eu leio ali, eu não vou entender. Como no início mesmo, quando da minha conversão, eu lia, para mim, eu não entendia nada. Mas eu li, eu lembro que a obreira falava para mim assim, ó, começa lendo os livros de Mateus, Marcos, que vai falar muito de Jesus, você vai começar a conhecer um pouco de Jesus, mas eu li e não entendia. Aí, às vezes, à noite, eu chegava na igreja e perguntava, obreira, isso aqui, o que quer dizer? Mas porque eu apenas lia, ainda não tinha o quê? O Espírito que dava a sabedoria. Porque aí, quando ele vai falar assim, ó, e disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou-lhe a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Então, assim, eu estou lendo, mas eu ainda não entendo. Mas Deus vai prover alguém que vai o quê? Me ensinar, me orientar. Mas quando eu leio essa passagem aqui, o que mais me chama a atenção é que eu não preciso, às vezes, estar em evidência, eu posso estar diante de uma única pessoa, e diante de uma única pessoa ser instrumento de Deus para a conversão. Porque, às vezes, podia estar ali falando da multidão, mas não ia ter a oportunidade de ver o batismo, de ver uma pessoa que estava adorando sem conhecer. Mas estava adorando. E você vê que a dúvida dele é que... De quem que está falando? Ele tinha uma dúvida, né? Aí e no lugar da escritura que lia, este foi levado como ovelha para o matadouro. E como esta muro, o cordeiro tal. Aí ele vai falar, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, a quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse, rogo-te que, de quem diz este profeta? De si mesmo ou de outro alguém? Olha a dúvida dele, mas lá em cima não falou que ele vinha da onde? De adorar? Mas espera aí. Quem que ele está adorando, se aqui ele está lendo e tem dúvida se está falando do profeta ou de uma outra pessoa? Consegue entender? Eu adoro mesmo sem conhecer. Eu adoro mesmo sem ter intimidade. Mais importante é o quê? Adorar, porque é isso que ele... Porque depois ele tira essa dúvida, né? Então, Filipe abrindo a sua boca e começando nesta escritura, ele anunciou a Jesus. Mas ele começou a anunciar Jesus através daquilo que o homem já estava, o quê? Buscando ter intimidade. Você vê uma coisa interessante que me chamou a atenção aqui? E no começo, né, no 1 ali, eu vejo assim, como o primeiro efeito da perseguição é essa, né, que os cristãos, eles fugiram. Eles fugiram, porque, assim, vai ter uma perseguição e eu vou me entregar, falar, eu quero morrer por Cristo. Não é bem assim, né? Eles fugiram, Jesus também, ele foi para outros lugares, né? Porque não era a hora, então sempre tem a hora. E como os discípulos fugiram, eles expandiram, né? Veio a expansão da igreja. Era como brasas, né? Mas, quem fugiu, na verdade, foi a multidão. Não, fugiram. Eles foram para vários lugares. Eles foram para Samaria. Mas no começo, quem fugiu foi a multidão. Porque ele fala aqui que os 12 permaneceram em Jerusalém.
Eles só foram para Samaria quando eles descobriram que o evangelho estava sendo pregado lá e tinha gente se convertendo. E aí a eles ordem era que separaram João e Pedro e mandaram para lá. Naquele E a dia, existe uma grande perseguição contra ele em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Mas esses todos aqui, eles já estavam se espalhando. Eles sabiam do evangelho. Estou discordando de você que eles estavam se espalhando. Mas quando você falou assim que eles fugiram por medo, quem fugiu foi a multidão. Lembra que eles já tinham pregado ali, já 5.000 pessoas tinham se convertido. Mas eu quis dizer que quando essas pessoas fogem, não fogem fogem, já vai para se espalhar, para chegar até nós o evangelho, né? Praticamente. O poder do Espírito para aquilo não ficar só em Jerusalém. Para se cumprir a palavra que Jesus mandou lá em Atos 1, que era ir de pregar o evangelho para Jerusalém, Samaria, toda a Judéia, todos os confins da terra. Foi 2 efeitos aqui. O primeiro foi o efeito da perseguição, né? Que eles fugiram, que uns fugiram, né? E o segundo é a permanência dos apóstolos. Porque se a pessoa se fugissem todos, iam falar, uai, deixaram Jesus sozinho? Né? Não. Bem isso. E aí um dos pais da igreja, ele é chamado Tertuliano, ele disse que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Então, chegou até nós através disso. É necessário que aconteçam essas perseguições, né? E aqui, no 34, o eunuco disse a Felipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta, a fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então, assim, aqui ele já era um solo fértil, né? Que a sementeira foi lançada. Fabiana. A gente comentando sobre o batismo, me veio uma dúvida. O batismo, ele é válido por conta do elemento água, seja por aspersão ou imersão? Vocês me falam. Eu acho que você dormiu, a gente falou disso. Entender se o batismo ele é válido, indiferente se for aspersão ou imersão. É que, na verdade, todos é para imitar Jesus, né? Como Jesus foi batizado? Esse é o meu entendimento. Então, Beth, mas a Bíblia também não deixa claro. A gente tem visões do que os filmes nos mostram. Mas em nenhum momento fala que João Batista pegou Jesus, enfiou dentro d'água e trouxe. Há essa compreensão porque ele estava dentro do rio. Então, mas eu disse assim... colocar ali, mas não há isso. Mas eu disse assim, o elemento necessário para ser válido é a água. É a água. E, na verdade, para mim, para validar o batismo, é o coração do cara. Tem que ter a ideia de morrer para o mundo. Mas, Beth, o que eu acabei de falar para você? Se a pessoa está no hospital morrendo, você vai negar o batismo para ela? Ai. Tudo depende da situação, tudo depende do momento. A gente quer transformar muitas coisas num cerimonial. A gente tem a possibilidade, vou dar o exemplo do próprio Diego aqui, que foi batizado esses dias. Ele teve a possibilidade de participar de um cerimonial de um batismo, praticamente. De estar diante de toda a igreja, de ser emerso na água. Não estou desmerecendo, mas eu não posso falar quem que é certo e quem que é errado. Porque a essência real do batismo é o seu coração. É o que ele pergunta aqui, mas você crê com todo o seu coração em Jesus? Ele fala, eu creio. Então, o batismo é um processo. Se neste momento aqui eles estivessem no meio do deserto, não tivesse água e só uma botija d'água. Vou falar, né? É sobre isso que eu também queria questionar. É por conta assim, e se não houver água? E aí? Você sabe, para mim, no meu ponto de vista, o elemento mais importante no batismo
é o ser humano que decide se arrepender e se batizar. Porque, independente de onde ele esteja, um exemplo, aquele cara que estava diante de Jesus na cruz, do lado de Jesus, ele foi batizado? Jogaram Não, água na cara dele por imersão, mas o Senhor Jesus que falou que ainda hoje estarás comigo onde? no No paraíso. paraíso. Estou dando um exemplo, mas ali não falava nada de batismo, ok. Mas se a gente for ler aqui a passagem que a gente está lendo, do 9 em diante, que ele vai falar, né? Vou ler o 10 para vocês. Ao qual todos atendiam, desde o menor até o menor, o maior, dizendo, este é o grande poder de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com estas mágicas. Aqui ele está falando do mágico, né? Aham. Tudo que ele falava, o povo atendia porque já tinha iludido. Mas quando você vê, mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens quanto mulheres. Aqui mudou a versão. O povo estava crendo no mágico, parou de crer no mágico, já creu no que o cara falou da palavra de Deus, e já o quê? Se batizava. Mas o que fala no 13? E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, até o mágico foi o quê? Batizado. Batizado porque creu. Ficou de contínuo com o Filipe. Peraí, por que eu me batizei? Porque ele creu ali, né? Porque vai falar, e creu até o próprio Filipe, Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo ao lado de Filipe, porque ele viu que Filipe estava fazendo algo extraordinário. Então, eu me batizei e vou colar nesse cara. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava o quê? Atônito. Ou seja, eu estou perplexo, eu estou de boca aberta. Por que esse cara faz tudo isso? Mas o batismo dele teve alguma validade? Porque quando a gente continua lendo, vai ver que o coração dele ainda estava o quê? Ele seguiu o exemplo que todos estavam fazendo. Ele creu ali, eu creio. Mas ainda não tinha o quê? O arrependimento. Então, o batismo é válido quando eu me arrependo verdadeiramente, independente de ter uma água ou não para imersão ou aspersão. Eu aceito, eu me arrependo, eu mudo a minha rota. Porque, até o senhor Éder falou, a pessoa que está lá no leito da morte, está numa UTI, vamos dizer assim, aceitou Jesus, foi parar na UTI, não deu tempo do pastor pingar água na boca, não deu tempo de fazer porcaria nenhuma com água, mas ela aceitou Jesus e foi para a UTI e morreu, e aí? Ela está salva. Então, aí eu entendo que a água, ela é só um rito mesmo. Mas o que a gente precisa entender é que o batismo não salva. E o que eu vejo do batismo? A simbolização. Porque hoje em dia tem até estudo para batismo, não é isso? As pessoas fazem um estudo para poder se batizar. Ok, legal. Mas eu vejo que o batismo é um arrependimento. Eu me arrependo, eu quero Jesus. Né? Ok, o estudo leva a pessoa a uma autoconsciência. Mas qual que é a finalidade da água? É para que a pessoa possa entender assim, você está vendo? A partir de agora, você escolheu uma nova vida. E eu estou simbolizando isso através dessa água, porque a gente entende que a imersão, a aspersão, seja lá como a pessoa queira fazer, é um símbolo para que ela entenda que ali ela fez um compromisso. Que a partir daquele momento há uma novidade de vida e a água vai lavar, vai ficar tudo ali. Quando ela levantar, tadinha da água, fica toda suja do pecado, exemplo. Mas quando ela levantar, então eu vejo que o batismo é mais um ritual simbólico, vamos dizer assim, mas o necessário para o verdadeiro batismo é o arrependimento. E a gente vê aqui, ó, Simão, o mágico, se batizou. O eunuco também se batizou. Mas quem viu a maravilha? Simão ou eunuco? Quem que tinha acabado de adorar? Simão ou eunuco? Quem que tinha saído da adoração, mas desejava conhecer aquilo que ele estava adorando e não vendo? Então, o batismo é coração, arrependimento. Tanto que ele teve o privilégio de estar ali e ver o Filipe sendo o quê? Transladado, arrebatado, sumindo na frente dele. E aí vai dizer que ele ficou como? Maravilhado, cheio. O Filipe saiu dele, mas a presença ficou. Coisa que Simão lá a gente não ouve falar. Então, eu vejo que tudo isso é símbolo, né?
Eu falei demais, chega. Mas é a gente entender que o batismo não tem a ver com salvação. É só o processo da salvação. Você não precisa ser batizado para ser salvo. Você precisa crer para ser batizado. Então, é como a Neide está falando. Quantas pessoas são batizadas e realmente não acreditam naquilo? Ou então vão se converter verdadeiramente anos depois de serem batizadas. Por isso que eu não concordo. Por isso que quando minha filha fala que quer ser batizada, você percebe que quando ela toca nesse assunto, quando ela está tendo um batismo. Então, tipo assim, ela não está querendo ser batizada porque houve aquela transformação, porque ela quer ser igual àqueles outros. Por exemplo, o período que ela mais me encheu para ser batizada foi quando o primo dela foi batizado, que tem 1 ano mais que ela. Ela queria de todo jeito ser batizado. Batizado. Por quê? Porque ele foi batizado. Você vê. Então eu também quero. A resposta do batismo está no 36 e no 37 do livro que a gente está lendo. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água. E disse o eunuco, eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então tá, ele entendeu que a água era preciso ali naquele momento, ele estava diante daquela água, vamos dizer assim, para o quê? Simbolizar o batismo dele no momento. Mas o que é preciso realmente para o batismo? Crer. De todo o coração. Conversão. É por isso que quando a gente estava conversando. Que Simão lá não tinha tido. O arrependimento verdadeiro. A gente entrou nessa discussão no começo da semana passada sobre isso, sobre é lícito batizar um bebê, igual é feito na presbiteriana e na católica? Eu acredito que não. Por quê? Por isso. Porque eles não creram. Quem crê é os pais. Então, hoje eu tenho esse posicionamento, que é o que eu faço com a Isabelle. Você tem que acreditar. Então, quando ela fala assim, eu quero batizar, eu pergunto por quê? Não, porque eu quero. Não, não é essa a resposta que eu quero. Eu preciso que ela compreenda. Ah, mas aí você vai fazer um estudo com ela. Cara, ela não tem idade para isso. O que eu falo hoje, amanhã ela já esqueceu. Entende? Mas o que eu estou fazendo? Eu estou ensinando ela no caminho. Eu estou mostrando o caminho para ela. Eu estou mostrando o processo para ela. Quando eu falei para ela que Jesus foi batizado com 30 anos, ela ficou brava. Mas por quê? Porque eu acredito que é necessário haver uma compreensão. Vou dar um exemplo de um pastor que eu admiro muito. Ele foi batizado quando ele era criança. Quando ele se tornou jovem e verdadeiramente entendeu o evangelho e entendeu a palavra, ele quis se batizar de novo. Porque naquele momento, de quando ele era criança, jovenzinho, coisa dela, 9, 10, 12 anos, ele entendeu que ele só tomou um banho. Que, na verdade, ele não acreditava no que ele estava fazendo. Ele foi no oba-oba. E quando ele realmente se converteu, ele falou, não, agora eu entendo o que é, agora eu quero ser batizado. Ah, mas aí não se... Então, aí, esses dias eu estava ouvindo, pode ser batizado 2 vezes? Cara, se na primeira não fez sentido nenhum, você foi no oba-oba, por que vai fazer sentido? E outra, a gente quer sacramentar o batismo, eu acho que essa é a palavra. É um ritual. E é necessário. Sabe o que eu acho interessante? Toda essa leitura que a gente está fazendo aqui desses versículos, a figura principal para que tudo aconteça é o Espírito Santo. Sim. Porque o anjo lá apareceu a Filipe, depois o Espírito Santo falou com ele chegar até a carroça, seja lá o carro que já era, aí depois ele batiza o cara, e aí a Bíblia vai dizer assim, ó, e mandou parar o carro e desceram ambos a água, tendo Filipe, como eunuco, batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E não viu mais o eunuco. E
jubiloso continuou o seu caminho. Ou seja, agora eu já estou de uma forma diferente. Mas quem estava todo momento ali no mover? O Espírito Santo. Então, o que a gente vê aqui? A gente tem que dar legalidade e autoridade para que o Espírito Santo trabalhe em nós, de forma a gente ter eunucos no nosso caminho, que a gente possa ser Filipe. Tá apercebido, tá atento. Eu vejo aqui, Neide, como Deus ele usa todos os seus recursos, né? Primeiro foi o anjo, agora o Espírito Santo, né? E aí vai falar assim, ó, e Filipe se encheu, se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades até chegar. Ele não ficou ali se gloriando, não, eu que consegui dar uma palavra para o eunuco, batizei ele. Não, ele foi lá, fez o que tinha que fazer, a missão do Espírito Santo não carregou a glória para ele, foi embora fazer o que tinha que fazer. Né? Ele não saiu falando assim, eu ganhei mais uma alma. Não. Não, ele simplesmente fez o que o Espírito Santo mandou fazer e foi. É isso, não carregou a glória para ele. Mas quem estava todo momento no mover ali? O Espírito Santo. Porque o cara vinha adorando. Então, às vezes eu estou adorando, um exemplo, a pessoa está adorando sem nem conhecer, mas está adorando. O Espírito Santo está vendo. O coração está quebrantando. O desejo está surgindo, mas quem que está vendo isso? O Espírito Santo, o mover dele. Por isso que ele fala, todo o que tem fôlego, adore o Senhor. Não é só os santos separados, não é só os convertidos batizados na água de imersão, de aspersão. Ele fala todos. O batismo ele é uma demonstração pública, né? Exatamente. Então, é para que os outros vejam. Agora, mais do que o batismo, já que é por crer e haver arrependimento, a vida da pessoa, que é mais pública, vamos dizer assim, do que o próprio batismo, porque você está durante o dia a dia, durante a semana, durante o mês, você tem que ter essas atitudes para que os outros olhem e falem assim, não, mas espera aí, tal pessoa, ela é diferente, né? Você é cristão? Eu sou cristão. Aí é o testemunho verdadeiro, né? Então, assim, o batismo é uma demonstração. Então, se puder fazer dentro do que é o rito, ótimo. Se não puder fazer, e aí? Né? Ótimo também. Tem outra explicação também que eu achei interessante, que fala mais ou menos o que você vai falar aí, ó. O senhor acabou de falar. Está falando assim, ó, o que impede que seja batizado? Logo que o eunuco compreendeu a mensagem da salvação, creu diante disso. Quando viu um lugar com água, desejou imediatamente se batizar. Sua atitude prova que a pessoa que crê nas Sagradas Escrituras não questiona, nem perde tempo, mas obedece a elas. Infelizmente, muitos têm sido aqueles que, mesmo ouvindo a palavra de Deus, retiradas às vezes, só um pouquinho, retiradas, às vezes, duvidam da sua eficácia e adiam a entrega da sua vida ao Senhor Jesus. A cada convite para ser batizado, Deus dá à pessoa uma oportunidade para arrepender-se e recomeçar sua vida. Porém, a cada recusa, ela mostra que não tem como prioridade a salvação da sua alma e que não está disposta a assumir a sua fé publicamente. O eunuco voltou cheio de alegria para a sua terra, por ter recebido a salvação. Contudo, muitos têm retornado triste para sua casa após cultos nas igrejas por não terem recebido. Então, ele dá um exemplo aqui de que, quando a pessoa aceita e realmente ali resolve se entregar, tem uma alegria diferente, que é o que o eunuco fez. Às vezes a pessoa não quer para não se expor. O que vão falar? Agora eu me batizei, virei crente? Virei cristão? Então é isso. Eu tenho uma versão aqui um pouco diferente, que é o Novo Testamento Judaico. E eu achei bem interessante como ele coloca aqui no versículo 36, no finalzinho aí, né? Quando o eunuco vê a água, ele fala, veja, aqui há água. Existe alguma razão pela qual eu não possa ser imerso? E é interessante que ele não tem aqui o versículo 37. E aí tem um comentário aqui, alguns manuscritos incluem o versículo 37,
que Felipe disse, se você crê em todo o coração, você pode. O eunuco respondeu, eu creio em Yeshua, o Messias, o Filho de Deus. Então, foi incluído. E aí ele continua, então Felipe e o eunuco desceram a água. Então, tipo assim, eles foram até a água. E Felipe o imergiu. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Felipe. O eunuco não ouviu mais e seguiu pelo caminho, cheio de alegria. Então, Eu cara, vi, pode falar. não, no meu também, diz todo, fala isso, que o versículo 37 não está nas mais antigas e confiáveis cópias de Atos. E algumas versões mais modernas o trazem apenas na nota do rodapé. Nesse caso, a resposta de Filipe à pergunta não foi com palavra, mas com ações, e dirigindo-se eles a um local onde havia água, o eunuco foi batizado. Mas, enfim, Eu não acho muda interessante. porque foi batizado. Eu acho interessante porque, na verdade, ele creu, né? O Felipe percebeu que ele creu. Então também tem esse lado. Mas, gente, a salvação ela não depende do batismo. E Jesus deixa isso muito claro quando a gente vê ali o ladrão da cruz. E você sabe o que é mais interessante? Me fala na Bíblia onde você vê Jesus batizando alguém. Eu preciso aprender essa parte. Ele ouve os discípulos reclamando para ele que tinham pessoas batizando em nome dele que era para parar. Ele falou, não, deixa que eles continuem fazendo. Mas você não vê nenhum, eu pelo menos não vi nenhum discípulo escrevendo assim. Jesus entrou na água, fez-se uma fila e ele batizou todo mundo. Eu não Mas vi. ele Ele não, dá mas essa ordem. quando a gente vê o batismo de João, ele fala qual que é o batismo que, vamos supor assim, que ele fará. É do Porque um Espírito. exemplo, e João está batizando com água, e ele fala assim, virá outro, né? E aí ele vai falar o exemplo, que não sou Espírito e digno com de atar sandálias, que batizará em espírito e no fogo. fogo. Ou seja, esse outro batismo, eu já não preciso da terceira pessoa humana, vamos dizer assim, da segunda pessoa humana, mas eu preciso da Espírito, que é, vamos dizer assim, Espírito Santo, e o fogo, a aprovação que eu vou passar com o Espírito Santo, um exemplo, né? Então, a gente percebe que o exemplo do batismo, ali naquele momento, era o símbolo mesmo, era, vamos dizer assim, eu me arrependi, estou expondo isso para as pessoas, através do meu batismo, a minha aceitação, uma exposição pública, como o seu Diego falou. Não quer dizer que o fato da pessoa não se expor publicamente dessa forma, não houve nela o verdadeiro arrependimento e a salvação por isso. Sabe o que é interessante? Olha, gente, agora, neste momento, eu vou viajar um pouquinho na palavra. Mas quando Jesus... Isso é um questionamento tanto para mim quanto para vocês. Mas quando Jesus fala assim, ide batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá. E aí a gente tem algum momento que Paulo fala, que ele encontra dois discípulos, e ele fala assim, mas como vocês foram batizados? Ele, pelo batismo de João. Quando a gente vê ali, a gente vê aqui também, que é o que a gente fala do batismo do Espírito Santo, né? Que foi o que João falou que Jesus ia batizar. O batismo da água foi a ordenança de Jesus, ou quando ele falou assim, batizando as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, era do batismo do Espírito. Porque, olha só, eu acho muito interessante que a gente está todo mundo brigando aqui. Eu não quis falar porque eu também não vou, é algo muito grande, mas nós estamos discutindo se tem que ser imerso ou aspergido. A gente está discutindo aqui se a água é importante ou não. E a gente esquece que o batismo do Espírito Santo que Pedro e João faziam era imposição. Falhou. Tá cortando o vídeo, Cortou, fala de o Éder. novo. Cortou. É a internet dele. Ele voltou? Isso aí, Voltou. doutor. Voltou. Onde eu parei? Fala Fala tudo de novo. do batismo lá.
ia falar. Não, imposição das mãos. Foi um pouquinho antes ali. Então Jesus fala assim, para batizar. Não, olha, entende, eu estou conjecturando aqui, estou tentando criar uma ideia, que não sei se está certa, eu estou tentando pensar junto com vocês, de que Jesus mandou batizar, mas em nenhum momento ele falou que era na água. E aí a gente tem aqui os discípulos fazendo algo diferente, que para as pessoas receberem o Espírito Santo, eles estão impondo as mãos. A gente avança um pouco mais, agora não vou lembrar onde, mas Paulo faz a mesma coisa. Paulo encontra 2 discípulos e pergunta: como vocês foram batizados? Ele fala assim: pelo batismo de João, que é na água. Aí Paulo fala: então vem aqui que agora eu vou batizar vocês com o Espírito. Coloca a mão sobre eles, faz a oração, e aí os caras começam a profetizar e falar em línguas. Então, tipo assim, eu tô me questionando também, tá? Eu vou até buscar sobre isso. Mas, dentro da igreja histórica, a gente estava até discutindo isso ontem, é entendível que quando você crê em Jesus, o Espírito vem sobre você, certo? E já na igreja pentecostal, já o entendimento é outro, de que você crê em Jesus e é necessário que você busque o batismo do Espírito Santo. Tudo bem que eles entendem o batismo do Espírito Santo como mover de línguas, eu não vejo dessa forma. Mas me deixa uma pulga assim atrás da orelha quando a gente vê os discípulos tendo que impor as mãos para que haja o batismo do Espírito Santo. E é o que acontece aqui com Simão. Simão, o que ele deseja? Aquele batismo de água eu não quero, porque o batismo de água não me deu poder. Eu quero esse batismo do Espírito Santo que vocês estão impondo a mão aí, porque de alguma maneira está emanando poder sobre essas pessoas. E eu quero esse poder, porque afinal de contas, as pessoas me seguiam porque eu tinha poder. Então eu fico naquela assim, às vezes, batismo da água é importante? Tá, é. E o Espírito também? Também é. Mas aí, precisa pôr a mão ou não? Porque a gente vê os discípulos fazendo. Eu vejo que Aonde isso se perdeu? essa questão das mãos é muito da ambiência que a pessoa está. Porque se a gente for para analisar, exemplo, né? A pessoa está ali no momento de busca, está sendo derramada, está sendo tocada pela presença do Pai, e quem está ali a ministrar, ou quem está ali também diante de um trabalho, vê aquele momento da ambiência e pode impor as mãos sobre aquela pessoa, porque ela está observando, vamos dizer assim, o desejo ardente daquela pessoa em ser cheio. E aí, naquele momento, ele impõe ali as mãos e ora, e busca com aquela pessoa, vamos dizer assim, ardentemente para que aquela sede seja saciada. Mas eu vejo que não é somente dessa forma. Aqui, essa forma da imposição das mãos vai muito na ambiência. Eu já vivi situações assim que foram extraordinárias, de estar trabalhando na reunião de obreira e chegar momentos de busca do Espírito Santo, eu ver pessoas ali desejosa mesmo, se derramando, e eu abraçar a pessoa e a gente, com as mãos na cabeça, buscar o Espírito Santo vir sobre as nossas vidas. De uma forma assim que começar a falar a língua e a pessoa também ali começar a falar em línguas, e depois vir falar, eu fui batizado naquele momento. Quer dizer, eu creio que ela já tinha o Espírito Santo, mas ela só veio receber vamos dizer assim, o avivamento, o fortalecimento e a confirmação ainda maior com o dom das línguas. Mas a pessoa já tinha o Espírito Santo. Aí eu vou me autorrefutar. Ah. É porque, cara, eu gosto muito porque a gente questiona e as coisas vão esclarecendo, né? É isso que você acabou de falar. Porque quando eu falo aqui, por exemplo, que os discípulos impôs a mão para que as pessoas recebessem, mas se a gente volta em Atos 1, ninguém pôs a mão, Atos 2, né? Ninguém pôs a mão sobre a cabeça deles para que eles recebessem. Mas eles estavam todos reunidos, unânimes, num único propósito. É o que eu estou falando aqui. Eles estavam orando o tempo todo. Estavam ali todos reunidos. E aí vai dizer o quê? Reunido num único propósito, buscar ser cheios. E foram. Sim. A unidade de propósito ali. Mas é o que eu estou falando aqui, a ambiência, alguém em particular.
Por que depois de ser cheio daquele jeito, não, vem cá, eu quero, eu desejo, então receba. A gente não põe a mão e não profetiza cura? Sim. A mesma coisa, porque o que está em mim eu dou. Então, assim, essa questão é muito particular, vamos dizer assim, individual, do momento, da ambiência e o que o Espírito Santo lhe induz a fazer. Nós temos que ter cuidado sobre a imposição de mãos, porque muitas vezes as pessoas permitem que alguém coloque a mão sobre sua cabeça e às vezes aquela pessoa não está realmente, é só visível, né? Cheio do poder. Pode ser um poder diferente, porque o inimigo também faz cair fogo do céu. Então, é muito interessante isso, muito importante observar. Mas tudo testifica, Beth. Os frutos testificam, não tem como. Ainda assim, não Você permanece. está num ambiente que você nunca viu aquela pessoa, e aquela pessoa está ali ministrando, falando e tal, e vai todo mundo para frente, começa a pôr a mão na cabeça. Tá, mas isso, e aí? É. Você percebe? Uhum. Porque, assim, se eu tiver que somente permitir um exemplo, quem me conhece a fundo, putz. Então, assim, a pessoa não tá, a pessoa, vamos supor assim, está em pecado, ok. Mas eu não estou, Deus conhece a sinceridade do meu coração. Não, Então, não isso estou é falando muito da pessoa, estou relativo. falando de quem vai O pôr. Espírito Santo te dá o discernimento. Eu não quero que essa pessoa me toque. Ponto. Sim. E se vier me tocar e vier com algo que não provém de Deus para mim, o Espírito Santo Então, não permite. isso ele é conhece. interessante quando a pessoa pede o direcionamento, entendeu? Mas muitas pessoas não são assim, elas só querem o venha a nós e vão simplesmente, ore por mim. A pessoa já vem e já põe a mão na cabeça, você entendeu? E isso é perigoso. Mas ela já está no perigo de qualquer jeito, ela já está caçando o que não tinha que ficar caçando. Aumenta mais o perigo, sei lá, né? Aumenta não, meu Deus. Você vê, o cara batizou e continuou lá no meio, o coração não era verdadeiro, ele só queria o poder, mas ele tinha o poder, ele comprava. Mas você viu que o poder como que vem através do coração, da entrega, da sinceridade. Às vezes a pessoa está ali, a pessoa vai lá, mas Deus está vendo o coração daquele que está ali, ó, adorando em espírito e em verdade. Eu acho que tudo isso ele é muito particular, é muito individual, é muito a pessoa e Deus, sabe? É muito... Não é coletivo, não tem como ser coletivo, a não ser que seja polêmica uma coisa bem polêmica que eu acho e que, aliás, que eu vi agora, depois que eu estou já quase chegando ao descanso de Cristo, é que eu sempre ouvi no pentecostal que só tem o poder do Espírito Santo quem fala em línguas, e não é desse jeito. Nunca foi. Aí eu já vi pessoas tristes porque ela não fala em línguas. Falam, mas gente, isso é um dom, mas só que a pessoa não compreende desse jeito. Eu já tive amigo que saiu de lá da Assembleia por isso. Eles saíram da Assembleia de Deus por isso, porque os líderes ficavam forçando a barra. Forçando, praticamente, como eles ficavam assim, falando no ouvido para que a pessoa decorasse e repetisse. Gente, é difícil isso. Teve uma época, hoje ela já não está mais tão forte, mas vocês lembram da Igreja Renascer? Lembro. Ela dava curso, grupo, né? Ela dava curso para você falar em línguas. Nossa! Ó, eu vou falar um exemplo para vocês do que eu vivi durante anos no ministério qual eu frequentava e que eu não tenho nada contra. Lá, um exemplo, se eu não fosse, vamos dizer assim, obreira, não tivesse uma vida ali de santificação, algo do tipo, eu jamais poderia colocar as mãos em posição de mão sobre a cabeça de alguém. Se eu não tivesse o Espírito Santo, se eu não tivesse ali uma vida, eu não poderia. Mas não era perigo para aquela pessoa que eu estava colocando a mão. Perigo era para você. Exatamente. Então, mas essa pessoa endemoniada na hora que você coloca a mão.
Exatamente. Então, assim, a gente teve todo esse ensinamento. E a questão, tipo assim, as pessoas falam muito, porque não conhecem um trabalho a fundo, né? A gente tinha reunião de busca do Espírito Santo, tal. E uma das coisas que ficava bem claro, o dom de línguas não é somente isso que testifica o Espírito Santo sobre você, porque o Espírito Santo vem através da sua busca e da sua entrega. O dom de línguas é como se o próprio Deus, vamos dizer assim, entrasse e você falasse assim, agora eu te dou algo a mais, um exemplo, estou usando assim uma palavra simplificada, mas por que eu vou receber o dom de línguas, eu falo em línguas para mostrar para todo mundo na hora do culto que eu falo línguas? Não é isso. E hoje a gente vê que as pessoas fazem isso. E usar, porque eu sou cheio, porque eu falo em línguas, não é. É esquisito, porque aí a pessoa está ali, fala em línguas, e de repente você vai olhar o fruto, não é nada daquilo. Então, aí você pergunta para a pessoa assim, quando foi que você realmente recebeu o dom de línguas? Você lembra o dia? Como que foi a sua experiência? Muitas vezes você vê a pessoa falando lembra. em línguas e você não vê o Espírito Santo nela. Por que às vezes ela não lembra? Porque ela não teve a experiência. Sim. Mas ela fala porque alguém falou próximo, porque o cérebro armazenou, e ela vai e fala. Você vê crianças muitas das vezes. Então, assim, mas o dom de línguas eu vejo que é uma experiência particular, você, o Pai e o Espírito Santo, e você lembra dia, horário, como foi, porque a experiência é sua, é um batismo seu, é um selo seu. Então, você lembra. Sim. E aí, muitas das vezes, você pergunta, a pessoa, não, eu fui batizada, tá. Você lembra quando aconteceu, como que foi? Não consegue descrever, porque ainda não teve essa experiência real. Então, eu vejo dessa forma. Assim como o batismo por imersão, aspição, seja lá como a pessoa queira. Ela vai lembrar quando aconteceu. Eu só acho essa ideia de eu só fui batizado pelo Espírito Santo porque eu estou falando em línguas. Eu acho isso. totalmente errado, entendeu? Eu acredito que o dom do Espírito é derramado sobre quem busca e como quer. E o dom de língua, principalmente, a gente tem um outro nome, mas vamos trazer assim, o dom de língua que a gente chama da língua dos anjos, que nem a sua mente compreende o que você está falando, é para edificação própria, não é para você ficar gritando dentro da igreja. Exatamente. Entendeu? E é isso que as pessoas confundem. É igual, eu vou dar um exemplo bem claro aqui. A Beth vai lembrar porque ela estava lá com a gente. Lembra, Beth, quando a gente foi lá na casa do Cleiton, da última vez? E aí aquela mulher começou a refutar lá o que o Cleiton falou? Eu lembro. Eu lembro que os guris ficavam me olhando. Cara, eu tava ali, eu tava ali orando, e só eu e o Espírito ali orando em língua para que Deus fizesse alguma coisa. Você falou errado, não é a Beth, é a Neide. É pior, né? Perdão, foi a Neide. A certa respondeu. A certa respondeu, isso aí. É a Neide, perdão. Mas eu tava ali intercedendo porque, cara, eu não tava na minha casa, não era o meu ambiente. Entende? Então eu tava falando que Deus ministrasse no coração do dono da casa para que resolvesse aquela situação. Peraí, volta para mim um pouquinho. Voltar para onde? Volta nessa primeira fala que você estava falando. Você estava no lugar e estava falando. Estava numa reunião, como se fosse uma célula. Era um pequeno grupo. E aí o dono da casa, ele causou uma situação. E aí levantou-se uma mulher. Ele falou em língua? Não. Tá. Normal, uma situação normal. Ele levantou uma oração. Só que lá ali no meio tinha uma mulher que uma das coisas que ele falou para se arrepender era o pecado de estimação dela. Então, tipo assim, só que no coração dela, ela não estava querendo ouvir o Espírito que Deus estava querendo tratar ela, porque para ela aquilo era normal. Não quero julgá-la, deixa que Deus resolva o problema dela. Mas ela dominou o ambiente, acho que foi quase uma hora, né, Neide? Isso. Tentando argumentar o evangelho dela. Defender o erro. Você entendeu? Quem a conhece e sabia o que estava ali, ela estava literalmente defendendo o erro dela. Na verdade, ela queria justificar o pecado dela e dizer, meu pecado é normal. E é meu e pronto. E aí, naquele momento,
eu estava em espírito intercedendo em línguas. Por quê? Porque eu não sabia o que falar nem o que fazer. Então deixa que o espírito resolva. Para que E o duro o que, resolvesse, entendeu? um exemplo, a fala dela, alguém ali que não realmente estivesse, assim, vamos dizer, imaturo, é correto. Sim, totalmente. Faz sentido o que ela fala. Mas aí a pessoa realmente tem um dom de discernimento, não, ela só quer justificar porque ela não está realmente disposta a arrepender do que tem praticado e vivido. Então, muitas vezes, a gente tem que aprender a entender como usar o dom de língua. Porque muitas vezes, como ele eu acabei de falar a palavra, sumiu, individual, é você e o Espírito, é como fala, o Espírito Santo, ele clama em... Esqueci. Inexprimíveis lá, Inexpressíveis. Gemidos. Gemidos. inexprimíveis. Então, muitas vezes é isso, para o seu eu ali e para aquele momento ali, para testemunhar. Mas eu não precisava me levantar e começar a falar em voz alta. Não, não era o que eu sentia no meu coração. Eu sentia que eu precisava interceder para que aquilo acabasse de alguma maneira. Cara, eu não estou na minha casa e foi a primeira vez que eu fui lá. Eu não ia me tornar o dono da casa. Eu precisava que o dono da casa fizesse aquilo. Depois que acabou tudo, a galera foi embora, acho que até nem já tinha ido embora, eu sentei com os guris, porque eu tinha um pouco de intimidade com eles, e falei, cara, esse tipo de situação, você sendo o líder, o dono da casa, não pode deixar acontecer. Você tinha que ter interrompido ela, não sou eu que tinha que interromper ela, você que tinha que ter interrompido ela. Mas deixou a situação desandar. Então, tipo assim, igual a gente falou, quem era fraco na fé ali, caiu. E aí e nesse dia teve até outras situações de gente mal educada ali que nem sabe ouvir. Então, você ri, né? Eu ri porque eu fui a vítima. E ali que eu vi como que o Espírito Santo muda a gente. Porque se é em outros tempos, tadinho dele, não queria nem saber quem ele era. Mas aí na hora eu vi assim, não, Senhor, se eu quer que eu me cale, eu calo. Eu tava Não. com dó do cara se o Espírito Santo não te calasse. Tadinho dele. Mas, ó, uma coisa que eu aprendi durante anos é que, assim, a questão do Espírito Santo, questão do Espírito Santo que a gente está falando sobre isso aqui, é muito particular e individual. Sim. E quando eu estava no outro ministério, uma das coisas que ensinava muito a gente era buscar pelas madrugadas. Porque é só você, Deus, o Espírito Santo ali, o diabo revoltado, né? Porque você está sacrificando o teu sono para você buscar mais em Deus. E tem um livro que chama O Batismo com o Espírito Santo. Esse livro, ele fala muito sobre isso, fala de algumas experiências de pessoas que foram seladas, porque aí é que tá, selados com o Espírito Santo, né, que é o dom de línguas, dirigindo caminhão. Aí você pensa, o cara dirigindo caminhão começa a falar em línguas, por quê? História de uma pessoa que estava no banheiro, orando lá e foi selada. Você consegue ver que é individual, é particular? É a entrega. Então, hoje, as pessoas, elas estão muito aquela questão assim, é o coletivo, porque aqui e tal, então uma pessoa vai na emoção e tal, mas aí a gente percebe que não tem sustentabilidade após aquele momento. Porque é um momento de emoção. E hoje as pessoas estão confundindo muito isso. Emoção com unção, gritaria com avivamento. Então, a gente tem que ter muito esse discernimento. Gritaria Mas foi boa. E é verdade. Então, é interessante essa discussão, porque o que eu coloquei aqui para vocês é que existem pessoas que elas são assim, você sente, você vê os frutos na vida dela, tal, ela é cheia do Espírito, mas, por um lado, ela sente triste porque ela acha, por que eu não sou batizada no Espírito? Você entendeu? Assim, é difícil, né? Como que você vai explicar para essa pessoa que não que aquilo ali é um dom, que ela tem vários outros dons, sabe? Assim.
Fala para ela E ler às vezes até essa Piedoso. ansiedade impede a pessoa de receber. Fala para ela E ler aí que vem os espíritos Eu não enganadores. te ouvi, Neide, tem que falar mais alto. Eu estou falando assim, é nessa ansiedade que impede as pessoas de receber, e é nessa hora, por conta dessa ansiedade, que vem os espíritos enganadores. Porque se vocês, acho que já devem ter ouvido falar, no terreiro existe um espírito que fala em línguas, caboclo lírico. Então, eu não sabia disso. Pois A fala irmã em do línguas, Romário é espírita, né? E ele falou assim para mim: Você sabia que a minha irmã fala em línguas? Eu falei: O quê? Meu Deus. existe um caboclo no terreiro de Candomblé e ele fala em línguas. E muitos cristãos, às vezes, por ansiedade, é iludido pelo próprio espírito enganador, mas aí você vê o quê? O testemunho, a vida não muda, não tem resultado, porque a pessoa está sendo, como é que eu posso usar a palavra? Está vivenciando, vivendo com o espírito enganador. Já vi isso bem de perto. A pessoa é barulhenta, fala em línguas direto, assim, na igreja, e quando ela sai dali, ela deve meio mundo e não paga. Você entendeu? É isso aí, gente. Deus é bom, mas já vai ser 7 horas. Vamos estar orando para a gente finalizar e que o Espírito Santo nos revele todas as coisas que precisamos cada vez mais aprender e ter intimidade com Ele. Ô, Vanusa, você pode orar para a gente finalizar? Amém. Pai querido, engrandecemos o teu nome, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa comunhão hoje, pelo estudo da tua palavra, ó Pai. Quero te agradecer, Senhor, por cada um que está aqui nessa comunhão, Senhor, falando da tua palavra, Senhor, nos dando sabedoria mais de ti, Senhor. Muito obrigado, ó Pai querido. Senhor, eu te louvo e te agradeço por mais esse dia, Senhor. Engrandecido é o teu nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. E assim a gente finaliza mais um capítulo do livro de Atos, e como é bom, como Deus tem ministrado aos nossos corações. Que você possa estar com a gente ao vivo, de segunda a sexta, às 5 da manhã, pelo Meet, e que Deus te abençoe, que Ele continue usando a sua vida, e que cada vez mais você tenha sede do Espírito Santo.